Olá pessoal, hoje iremos dar continuidade às nossas aulas. Iremos falar um pouco sobre Linux. E o que seria o Linux, né? O Linux nada mais é que um sistema operacional, assim como o Windows e o macOS. Ele possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos. Você necessita do sistema operacional, né, para poder utilizar de programas, software. Sem ele você não consegue fazer o uso. Linux é apenas o nome dado ao núcleo do sistema operacional, chamado de kernel. Assim como o Linux possui o seu kernel, Windows também tem um kernel específico. É importante, interessante frisar, que o kernel do Linux é considerado mais bem construído do que o do Windows envolvido. Isso influencia muito na questão da segurança. O que é o kernel, né? E seria um conjunto de instruções que controla como será usado o processador, a memória, o disco e dispositivos periféricos. Ele está presente em todo o sistema operacional e determina como o computador deve funcionar. Ou seja, ele é o cérebro por trás de todo o hardware do computador. Ele que vai administrar todas as funções e vai controlar tudo isso. Mas ele, por si só, ele não tem uma utilidade prática. É preciso uma série de programas adicionais para o seu uso efetivo, como interpretadores de comando, compiladores, para que seja possível o desenvolvimento de novos programas, editores de texto e assim por diante. Então, tudo que a gente usa no dia a dia faz uso do kernel, né? Um precisa do outro. Tem sentido, não funciona, digamos assim. Ok? Vamos falar um pouco da história agora. História do Linux. A história do Linux começa no ano de 1991, pelas mãos de um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds. Quando Linus Torvalds desenvolveu o Linux, ele não tinha intenção de ganhar dinheiro, e sim fazer um sistema para o seu uso pessoal que atendesse suas necessidades. É interessante, né, isso, porque até hoje o Linux é um software, digamos assim, de código aberto, né? Todo mundo pode fazer uso. Tem custo, isso é muito bacana. Desde quando surgiu essa ideia lá em 91, ela vem até hoje, mais de 30 anos depois, continua mais ou menos como a ideia inicial. Isso é bacana. O estilo de desenvolvimento que foi adotado foi o de ajuda coletiva, né? Ou seja, ele coordena os esforços coletivos de um grupo para a melhoria do sistema que criou. E até hoje, ele é assim. Comunidade, claro, pessoas com conhecimento, com reconhecimento por outros da comunidade e fazem o controle dessas versões e atualizações, que a gente vai falar mais à frente, que são as distribuições, baseadas no sistema kernel Linux. Então, isso é bacana. É uma comunidade, um grupo de pessoas que continuam desenvolvendo e aprimorando esse sistema. Por isso, ele é gratuito, sem custo. Como o Linux funciona, né? A ideia é que cada usuário customize o uso com seus programas favoritos. Mas na prática, isso é difícil e demorado. Cada um criar o seu programa ali. Talvez não tenha tanto conhecimento ou experiência, um pouquinho complicado. Para simplificar esse processo, existem várias versões do sistema operacional já montadas e disponíveis para o usuário, chamadas distribuições, com suas próprias interfaces. E, claro, são distribuições, né? Mas no final das contas, no final das contas, é um sistema operacional, tá? E o que são essas distribuições Linux? São um conjunto de softwares elaborados em torno do kernel do Linux, tornando
operacional para usos distintos. Aqui, a gente vai citar algumas, depois eu vou abordar umas 5, se eu não me engano, de modo mais específico, né, cada uma é mais nada, mas além dessas aqui, que eu vou citar agora, existem muitas outras distribuições, tá bom? Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar muito mais. São apenas essas. A gente tem o Linux Mint, o Ubuntu, o Deepin, o Kali Linux, o Manjaro, o Debian, o Pup, OpenSUSE, Linux Lite, MX, o CentOS e o Arch. São distribuições. O Ubuntu, eu não vou falar muito dele agora, porque depois eu vou falar especificamente dele, mais para o final. Então vamos abordar um pouco sobre o Fedora. Essa distribuição ela é muito conhecida por sua inovação, foco na tecnologia e compromisso com o software livre, né? Ela é desenvolvida pela comunidade em relação com a Red Hat. O Fedora é usado tanto em ambientes de desktop quanto em servidores, oferecendo uma experiência de uso atualizada, segura e estável. Ah, vamos para o Debian. O Debian ele é uma versão, distribuição, extremamente estável. Ele é muito utilizado por desenvolvedores de software e programadores, tá bom? Além de muitas bases de exércitos, núcleos de pesquisas ao redor do mundo utilizam este sistema. Então, ele é uma versão muito utilizada, né? Segura, estável, e assim como esses órgãos, no caso do exército, no pesquisadores e programadores, e assim por diante, também tem diversas empresas que fazem uso. Ok? Versão muito utilizada. Temos também o CentOS. Bom, o CentOS ele é uma das tecnologias mais utilizadas por empresas, né, no empresarial. Então, ele é mantido por essa comunidade. E temos o Linux Mint. O Linux Mint ele tem o objetivo de fornecer um sistema operacional que possa ser utilizado, claro, sem nenhum custo, por usuários domésticos e empresas, sendo ao mesmo tempo eficiente, fácil de usar e elegante. Então, digamos assim, ele pode querer ser uma cópia do Windows, né? Digamos. Claro, cada um na sua, mas que dá a entender. Mas o Linux Mint é um sistema muito limpo, interessante, com tecnologia avançada, é um ótimo sistema operacional, mas ele foca muito nessa questão dos usuários domésticos, fácil uso, e sem retirar os recursos e até as tecnologias avançadas que o usuário pode ter. Ok? Vamos falar sobre o Ubuntu agora, especificamente. E o que é o Ubuntu? O Ubuntu ele é um sistema operacional e assim como o próprio sistema, os programas neles inseridos são livres, isto é, não há software instalado que precise ser pago. O Ubuntu é uma das versões mais utilizadas das distribuições Linux no mundo. Não estou enganado. É, aqui a gente tem a tela da área de trabalho do Ubuntu. Vocês podem ver que é amigável até, cozinha aqui na lateral, com arquivos, uma logo, corações e arquivos.
barra aqui em cima, com opções, desligar, entre outras coisas. Então, ele é um sistema operacional bem intuitivo, não é um sistema operacional ruim. Eu mesmo já utilizei, fiz uso dele por um tempo. Claro, tem suas peculiaridades, mas é um sistema muito fácil de ser utilizado. Depois de um tempo você se acostuma, não tem problema algum em utilizá-lo. Bom, além de ser muito leve, muito seguro, né? E um pouco da história. Ele foi criado em 2004. O Mark Shuttleworth, CEO da Canonical, e um time de desenvolvedores do Debian são de criar uma distribuição Linux de fácil utilização para usuários comuns, eliminando diversas dificuldades que existiam na distribuição popular. Ele queria facilitar o uso, né? Foi baseado no Debian, né? É, uma equipe, né? Já trabalhava no Debian, veio para esse projeto, mas ele foi mais ou menos baseado ali também. E qual que seria o uso adequado, né? É, ele é muito utilizado para computação em nuvem, servidores, desktops e dispositivos da Internet das Coisas, mais conhecidos IoTs. E, é, e como eu havia citado, né, suas vantagens são a facilidade de uso, ele é forte na segurança, tem bastante opções de software disponíveis, tem uma privacidade boa, aprimorada, possui uma performance leve, não precisa de um hardware potente, digamos assim, para poder fazer rodar no seu computador, no seu book, e ele é sem custos. Pessoal, a aula basicamente de hoje seria isso. Ok? Fiquem atentos às atividades, tá bom? Conta, desenho, responda certinho. E é isso, pessoal. Se for alguma dúvida, a gente vai estar tirando a dúvida de vocês pelo a sala, pelo Google. Qualquer dúvida pode estar entrando no atendimento. Ok? Até a próxima, pessoal.